Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para o vídeo de hoje eu fiz uma varredura no futebol da Ásia e trago hoje os nomes de jogadores brasileiros naturalizados que atualmente estão defendendo as cores de algumas seleções alternativas desse continente. Confere só! Sonhando com a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a seleção dos Emirados Árabes Unidos resolveu pela primeira vez em sua história apostar na convocação de jogadores naturalizados. E essa decisão acabou beneficiando dois brasileiros que nos últimos anos tiveram um grande destaque no futebol desse país asiático. Estou falando do meia-atacante Fábio Lima e do atacante Caio Canedo, dois jogadores nascidos aqui no Brasil que recentemente receberam suas primeiras convocações para a seleção emiradense. Com passagens por clubes como Icasa, Atlético Goianiense e Vasco da Gama, o paraibano Fábio Lima joga nos Emirados Árabes Unidos desde 2014 e por lá se tornou um dos maiores ídolos da história do Al-Ahly, clube onde já fez mais de 200 jogos na carreira. Então, em meio a toda essa fama, logo após completar 5 anos seguidos morando no país, Fábio foi procurado pela Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos e aceitou o convite para se naturalizar, o que abriu as portas para sua presença na seleção emiradense no final de 2020. No alto dos seus 28 anos, o brasileiro já soma 11 jogos pelo selecionado, 6 gols e 2 assistências. Já o atacante Caio Canedo também seguiu um caminho semelhante. Depois de atuar em clubes como Botafogo, Internacional e Vitória aqui no Brasil, ele resolveu se aventurar no futebol emiradense em meados de 2014 e por lá segue até hoje. Primeiro atuou 5 temporadas ao lado de Fábio Lima no Al-Ahly, onde marcou incríveis 106 gols em 167 partidas. Depois se transferiu para o Al-Ain e em seguida também recebeu o convite para se naturalizar. Sem pensar duas vezes, ele aceitou o convite e pouco tempo depois já era um jogador da seleção emiradense. Caio já soma até agora 8 jogos e 3 gols por esse selecionado. A seleção dos Emirados Árabes Unidos está no grupo A da terceira fase das eliminatórias asiáticas e terá pela frente Irã, Coreia do Sul, Iraque, Síria e Líbano. Apenas os 2 primeiros desse grupo ganham uma vaga direta para a Copa do Mundo. O terceiro colocado disputa um play-off contra o terceiro do grupo B. O vencedor desse confronto vai para a repescagem mundial. Quem também apostou em brasileiros visando uma vaga na Copa do Mundo de 2022 foi Hong Kong. Esse território autônomo, que possui uma seleção reconhecida pela FIFA, contou recentemente em seu elenco com os volantes brazucas Roberto e Diego Eli. Pouco conhecido aqui no Brasil, Roberto é dono de uma história gigantesca em Hong Kong. No futebol local desde 2007, ele recebeu a cidadania do país asiático em 2016, após 9 anos de residência. E desde então, sempre vem sendo lembrado na seleção, seja jogando no meio de campo ou até mesmo como zagueiro. Levando em consideração apenas as datas FIFA, Roberto já soma 24 jogos pela seleção de Hong Kong e tem um gol marcado. Aos 38 anos, ele é hoje jogador do Kitche, clube da primeira divisão local. Diego Eli, por sua vez, é um pouco mais novo na seleção. Depois de rodar por alguns clubes modestos aqui do Brasil, ele chegou ao futebol desse território asiático em 2014 e só agora, em 2021, é que ele se naturalizou e passou a ser convocado. Ele jogou os 3 últimos jogos de Hong Kong na segunda fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022. Hoje, com 32 anos, Diego Eli recentemente trocou de clube e agora é atleta do Liman, clube da primeira divisão local. Ambos não terão condições de disputar a Copa do Mundo de 2022, já que Hong Kong já saiu das eliminatórias. Outra seleção asiática já eliminada da Copa, que também recorreu ao talento brasileiro, foi a Malásia. Isso porque, no último mês de junho, eles naturalizaram e convocaram o paulista Guilherme de Paula. Esse atacante de 34 anos é outro bem pouco conhecido aqui no Brasil. Jogou por clubes do interior do estado de São Paulo até que em 2015 ele desembarcou na Malásia, onde se destacou passando por vários clubes até completar 5 anos de residência permanente, um dos requisitos exigidos pela FIFA para aceitar a inscrição de um jogador naturalizado. No geral, Guilherme de Paula jogou os 3 últimos jogos da Malásia na segunda fase das eliminatórias asiáticas e até marcou um gol.
Aliás, em um desses jogos, ele enfrentou a seleção dos Emirados Árabes Unidos, que conta com os 2 brasileiros falados antes no vídeo. Recentemente, o atacante trocou de clube na Malásia e agora defende as cores do Johor, uma das principais equipes do país. E para finalizar, vou destacar o caso do atacante brasileiro Thiago Augusto, que recentemente defendeu a seleção do Bahrein. Oriundo do futebol paranaense e com passagens pela seleção brasileira sub-20, Thiago vinha desde 2013 transitando entre o futebol do Bahrein e da Malásia. Mas, há 2 anos, acabou recebendo o convite da Associação de Futebol do Bahrein para se naturalizar e assim representar o selecionado local. De lá para cá, entre 2019 e 2020, Thiago Augusto jogou por Bahrein 5 vezes e marcou 2 gols. Em 2021, ele não foi convocado para a reta final das eliminatórias. Hoje, com 31 anos, o brasileiro é atleta do Khalidia, lá de Bahrein mesmo. Se gostou do vídeo ou tem uma sugestão semelhante a essa, deixe aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!